A natureza, sem sombra de dúvidas, é algo impressionante e que merece a nossa admiração, além do nosso respeito e cuidado, é claro. Muitas vezes nós nos deparamos com fenômenos nada convencionais e ficamos sem entender o que está acontecendo. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora os 5 fenômenos do oceano mais perigoso do mundo. Correntes de retorno. Sempre que existe algum feriado junto com o final de semana, chamado popularmente de feriado prolongado, as praias do Brasil inteiro se tornam um verdadeiro formigueiro de pessoas. Junto com os turistas, outras coisas acabam acontecendo e algumas delas podem transformar um feriadão em uma tragédia. Os afogamentos podem acontecer por diversos fatores, como não saber nadar ou estar bêbado, porém existe um perigo que se esconde nos mares que poucas pessoas têm o conhecimento e pode ser fatal: as correntes de retorno. Essas tais correntes de retorno são estreitos canais de água que se movimentam em direção ao mar aberto. Elas são tão poderosas que podem ultrapassar a velocidade de um nadador olímpico, e sim, elas podem ser mais rápidas do que o Michael Phelps. A explicação é um pouco complicada para esse fenômeno, mas vamos tentar explicar para você de uma forma bem simples. Quando as ondas vão em direção à praia, elas acabam ultrapassando a nível do mar e a força da gravidade as empurram de volta para o mar. Quando isso acontece, a água tende a voltar para o fundo do mar e, nessa hora, elas podem encontrar um banco de areia que pode impedir a passagem da água. Justamente aí que a corrente se forma. Quando encontram qualquer outra passagem, como uma falha nesse banco de areia, a água acaba passando por ali formando a tão temida corrente de retorno. O seu tamanho, força e local sempre podem variar, e vale lembrar que também existem vários tipos de correntes e podem se formar por outras coisas, como por exemplo, uma barreira de corais. Redemoinhos. Ao subir e descer, muitas vezes as marés produzem correntes circulares, conhecidas como redemoinhos, e alguns deles provocam uma pressão para baixo, chamada de turbilhão. Os redemoinhos podem ocorrer em diferentes locais, em mar aberto, na costa, ou seja, não existe uma regra específica para isso. Mas é possível fazer uma previsão de onde vai surgir, sim. Em geral, esse fenômeno ocorre em áreas tropicais em virtude do calor intenso que interfere na temperatura dos oceanos. A grande causa de redemoinhos é o encontro de uma porção de água aquecida com outras circunvizinhas mais frias. Estas águas se encontram em uma temperatura amena, que é menos quente em decorrência das sombras de nuvens, por exemplo. Os redemoinhos também podem ocorrer em rios e lagos, mas não nas circunstâncias dos mares. Neste caso, o que interfere na formação deste fenômeno é o fundo dos rios, principalmente aqueles com muitas depressões, pedras e buracos de areia. Para que aconteça um redemoinho em um rio, por exemplo, é necessário que exista um sumidouro, ou seja, um lugar que absorve a água. Esta região se encontra no fundo do rio e funciona como um ralo de banheira, onde a água é sugada para o seu interior. Mar cruzado. Já imaginou você ir para uma praia e reparar que o mar está quadriculado? Pois é, como se o mar fosse uma grande mesa de xadrez ao longo de uma grande distância. Esse tipo de formação de ondas é algo muito incomum. Por sua beleza e raridade, tem chamado bastante a atenção de diversos turistas franceses do local. Na costa oeste da França existe uma ilha chamada Ré. A ilha de Ré, todo ano, recebe vários turistas, e isso acontece pois um dos lugares da França que mais recebem sol e possui trechos longos de praias é a Ilha do Ré. Por conta disso, esse local se tornou um dos principais pontos turísticos para os moradores do sul do país. Contudo, existe um fator que anda chamando bastante a atenção dos turistas, além da areia e do sol praiano. Uma exótica e rara formação de ondas está aparecendo nas águas ao redor desse lugar. As ondas do mar da ilha estão assumindo uma formação quadriculada e está levando muitas pessoas a pensarem: mas afinal de contas, o que é isso? Na verdade, esse tipo de fenômeno, apesar de incomum, não é algo de outro mundo assim. Ainda assim, consegue criar um efeito visual fantástico e elegante. O que acontece quando as ondas de duas frentes meteorológicas se colidem? Bom, nós temos o efeito chamado mar cruzado. Mesmo que se trate de águas calmas e paradas, esse efeito pode acontecer, já que está mais ligado com as direções do vento. Quando o vento de duas frentes formam esses padrões de ondas, o ângulo das mesmas deve ser muito específico. Ambos os eventos meteorológicos devem estar posicionados obliquamente.
Dessa forma, quando as duas ondas formadas pelos dois eventos distintos colidirem, elas formarão esses grandes quadrados marítimos vistos nas fotos. Tsunamis. Tsunamis ou tsunamis são gigantescas ondas que possuem um grande volume de energia e que ocorrem nos oceanos. Essas ondas são causadas pela movimentação das placas tectônicas localizadas abaixo dos oceanos. As placas oceânicas mais densas deslizam sob as placas continentais que são menos densas, num processo que recebe o nome de subducção. Esses terremotos marítimos, conhecidos também como maremotos, deslocam uma grande quantidade de água, formando uma ou mais ondas, que são os tsunamis, e que podem atingir as costas dos oceanos, provocando catástrofes. A forma de um tsunami ocorre em razão de sua amplitude e velocidade. À medida que a onda se aproxima da Terra, sua altura aumenta e a velocidade diminui. Os tsunamis podem atingir as ondas de até 30 metros de altura, com forte poder de destruição. Essas grandes ondas são o resultado da ação da gravidade sobre uma movimentação da massa da água. Outros fatores que podem desencadear um tsunami são os deslizamentos de terra subaquáticos, assim como as erupções vulcânicas, que ocorrem no momento em que os grandes volumes de sedimentos e rochas se deslocam e se redistribuem no fundo do mar, aumentando o volume da água. Triângulo das Bermudas. Eu duvido muito que você nunca tenha ouvido falar sobre o Triângulo das Bermudas. Também é chamado de Triângulo do Diabo. Ela era uma área de 3,9 milhões de quilômetros no Oceano Atlântico. O local fica entre o estado da Flórida, Estados Unidos, Porto Rico e o arquipélago das Bermudas. A região, aliás, ganhou fama graças ao desaparecimento de navios e aeronaves. Para você ter uma ideia, estima-se que mais de 100 navios e aeronaves tenham desaparecido no local depois do final da Segunda Guerra Mundial. Talvez o caso mais famoso tenha ocorrido em 1945, quando 5 aviões americanos sumiram misteriosamente, deixando dezenas de vítimas. O relato mais antigo sobre o misterioso Triângulo das Bermudas foi feito por Cristóvão Colombo. Ele afirmava que sua bússola apresentava um mau funcionamento no local, além de este ser muito perigoso e aparentemente emitir luzes embaixo do oceano. Qual a explicação para esse mistério, hein? A resposta mais aceita sobre o Triângulo das Bermudas. A declinação magnética presente na região explicaria o comportamento dos equipamentos de navegação que seriam alterados no local. Alguns estudos na Universidade do Colorado, por exemplo, observaram nuvens em forma de hexágono que provocam fortes correntes de ar, fazendo surgir ondas de até 15 metros de altura e desestabilizando as aeronaves. Em 2010, uma equipe de pesquisadores australianos mostraram que os solos do oceano liberam gás metano, responsável por diminuir a capacidade de flutuação dos barcos que, dependendo da concentração e do local, podem afundar repentinamente. Esse gás também é liberado em forma de bolhas na atmosfera, podendo reagir a faíscas liberadas pelo motor dos aviões, que correm o risco de explodirem ou simplesmente provocar um desgaste dos motores. Com relação à existência de gás metano nas águas do Triângulo das Bermudas, os estudiosos afirmam que ele existe devido à formação de vulcões submersos nos oceanos, e isso provocaria efeitos sobre as águas e também na atmosfera, vitimando os navios e os aviões que passarem pelo local. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre esses fenômenos que acontecem no oceano? Deixe pra gente a sua opinião aí sobre isso nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima!